Caião, a minha dor é a falta de coragem para Hum, praticar o que eu aprendi em mais de 20 anos conhecendo o Evangelho. Me ajuda, Caio? Por que eu sou covarde assim? cara, é porque você não pratica a coragem. A coragem a gente aprende. Tem gente que nasce com coragem. Nasce com coragem. Mas mesmo quem nasce com coragem precisa ter algum educador prudente e corajoso. Porque o bom educador de uma criança, para ensiná-la a vencer seus medos, é aquele educador corajoso e prudente, que ensina desde cedo quando é para ser prudente e quando a prudência pode inibir a coragem. Porque eu não posso, em nome da prudência, matar a coragem. Eu tenho que, como naquela fórmula de Paulo a Timóteo, quando ele diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de moderação, de prudência. Olha só, Deus não nos deu espírito de covardia. Então, se eu estou tomado de covardia, eu posso saber que essa não é a vontade de Deus. Deus não fez nenhum de nós para ser covardes, para sermos covardes. Ele me fez para ser um homem de coragem. Ser forte e corajoso, não temas. É uma das repetições recorrentes do Velho Testamento. Não temas, ser forte e corajoso. Dispõe-te, levanta-te, fortalece-te, vai. São afirmações divinas de uma recorrência sem tamanho no Velho Testamento. E no Novo, com Jesus é a mesma coisa. Não temais, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo, porque vocês estão duvidando, porque vocês são pessoas de pouca fé. Pedro, eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O tempo todo a exortação. Depois vem Paulo com uma quantidade enorme de assertividades e de convocações à coragem de ser, a viver com bom ânimo, sem medo, sem retroação, sem acovardamento. O evangelho e a vida, que precisa ser vivida com coragem existencial, coragem de ser, como diz o tema do nome do livro do Paul Tillich, um livro antigo que eu li na minha juventude, Coragem de Ser, um nome bonito, bom e verdadeiro e profundamente do Evangelho, no que diz respeito a estimular essa coragem de viver sem medo. Agora, você tem que treinar, meu filho. Porque tem gente que é covarde por natureza, porque teve uma herança genética e cultural de covardia. Avô temerário, pai temerário, mãe desconfiada, uma família pobre complexada, onde tudo era teoria da conspiração, vão te enganar, vão te pegar, não confie em ninguém não, aquela coisa toda. Tem gente que cresce num ambiente de pânico, de medo, de susto, de pavor. Tudo é contra. E a pessoa, como não tem dinheiro, não tem nome, não tem a educação que já deveria ter, não tem os amigos que muita gente tem, não tem coisa alguma humana de proteção e é cercado por aquela tribo negativa, cultural, familiar, só no cuidado, com medo, e nisso, naquilo. É muito difícil crescer num ambiente desse, ser a segunda, terceira ou a quarta geração de um ambiente desse, ou mesmo ser a segunda geração, tanto faz, e não ficar com medo se você tem essas referências que deveriam ser de inspiração à coragem, passando a ser de inspiração ao medo, à temerariedade, o que é paralisante para a vida. Então, o segredo é o exercício.
Agora, quem não tem pai nem mãe para ajudar, tem que aprender a se ajudar. Então, deixa eu te ajudar, meu filho. Eu fui muito ajudado. Tive uma família de gente de coragem. Até as mulheres da família eram corajosas. Agora, os homens nem se fala, e alguns deles, como meu pai, era aquele tipo do cara que tinha temores racionais e se vestia de prudência lógica. Mas fora isso, não tinha um pingo de pânico, de medo irracional, de coisa alguma nele, e de medo espiritual nenhum, porque ele sabia que espiritualmente ele estava acima de cobras, leões, serpentes. Eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno, e nada vos causará dano. E eu cresci com esse treino. Treino para não ter medo de dividir uma bola, de jogar futebol, de jogar com desconhecidos, de entrar num grupo novo, de mudar de escola, de fazer amizades com gente que eu nunca vi na minha vida, de fazer rápido, de já chegar sem me esconder, sem ficar lá atrás, em lugar nenhum. Eu me lembro, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu ainda era uma pessoa, um adulto com todos os 4 filhos e respeitadíssimo já no Brasil e no mundo inteiro, mas eu tinha 30 anos de idade. E era um respeito anômalo, anormal para alguém da minha idade. Parecia que eu tinha 80 anos de reverência e experiência. Mas quando eu cheguei lá, o meu querido amigo Leighton Ford, que era um dos patrocinadores, junto com a Visão Mundial, meu querido amigo Manfred Grelet, ele me chamou, o Leighton, numa reunião que a gente ia ter de lideranças, e era a primeira vez que eu iria falar inglês de mim mesmo, por mim mesmo, sem nenhum intérprete. E ele estava preocupado que eu ficasse inibido. Aí ele falou, don't sit back. Ele falou, não vai sentar atrás, uma expressão assim, não fica acanhado. Aí eu ri para ele, falei, cara, vocês é que precisam não ficar acanhados comigo, porque eu simplesmente vou me comunicar. Se o inglês tiver algum erro gramatical ou isso, aquilo, verbo irregular, não vai haver erro, nem de coisas básicas que eu já sei até dormindo. Agora, se eu cometer algum erro, vai ser de fonética. E eu não estou nem aí, vocês cometem para mim, e eu falo a língua de vocês, vocês não falam a mim, eu vou ter vergonha do quê? E pronto, e acabou. E dali para frente era só treino, treino, treino. Depois que você vai treinando, vai ficando natural, depois você está sonhando naquela língua. Depois você começa até a pensar primeiro em verbos e substantivos na outra língua do que na sua. Então, é treino, meu filho. Agora, havendo quem te treine, e uma boa pessoa pode ser um bom terapeuta. Como você é jovem, eu quero indicar para você a ajuda de um terapeuta jovem, que é um cara corajoso, desinibido, destemido, que não fica com vergonha de ninguém, que não bota o galho dentro, que bota a cara para fora, que não tem medo de viver, não tem medo de homem, não tem medo de mulher, não se esconde dos velhos nem das crianças. Eu quero que você faça contato com meu filho Daniel Wills, é Wills Daniel. Está aí o contato dele, Aí. Daniel Wills, e o @Wills Daniel. Pode fazer contato no Instagram e no directory, no direct dele, no direct dele, que ele vai falar com vocês. Tá bom com você? Tá bom, meu filho? Um beijo. Mas tem que treinar. Tem que treinar. Agora, tem uma última coisa. Eu também já vi gente que sofria de uma timidez, de um acovardamento extraordinário. E o cara foi passar um mês comigo em Manaus, na minha terra. Era um amigo de infância, é um amigo de infância. Um rapaz alto, forte, bonito. Naquele tempo ele era um bom lutador de karatê, tinha um pisão bom, um soco forte. E
jogava bola bem, era um defensor agressivo, e bom de carrinho. Às vezes até ele machucava alguém ou a si mesmo, de impetuoso que ele era. E também era fácil dar um toquinho e ele passar e a bola seguir. Enfim, meu amigão. Mas ele tinha uma timidez com relação a tudo, a mulheres, a amizades, a um monte de coisas. Ele era o primeiro da classe sempre, mas tímido, tímido, tímido. Ele orava, mas sempre em silêncio. Jejuava dias, mas se você dissesse, faça uma oração em público, ele se encolhia. Aí ele foi passar um mês comigo em Manaus, eu falei, é agora que esse cara vai ser curado. Aí ele ficou ali, me viu, eu levava ele para as universidades, escolas, visitas em hospital, aonde eu ia, pregando todo dia, de manhã, de tarde, à noite. Ele ficou me assistindo uma semana indo comigo. Quando chegou no fim de semana seguinte, eu falei a ele, olha, quem vai pregar essa semana lá na escola técnica é você. Eu já avisei para a garotada lá, está todo mundo te esperando, você vai lá pregar. Aí, eu ali naquele lugar que você pregou no recreio, bate palma, vem todo mundo, e eu digo, é ali mesmo. Aí ele ficou, deu uma diarreia, ele passou mal, ele teve enjoo, mas eu não tive pena dele. Chegou na hora, ele foi lá meio verde, eu falei, vai, você não vem não? Eu digo, não, se eu for você vai ficar inibido. Eu não quero nem te ver, quero que você vá sozinho, com os estranhos. Ele foi, aí voltou, falei, e aí, morreu? Ele falou, não, até me aliviei um pouco. Eu falei, então amanhã tem mais. Rapaz, eu fui botando ele todo dia. Aí quando chegou um sábado depois desse, falei, ó, nesse próximo sábado, um antes dele ir embora, que era um mês, você que vai pregar no meu lugar no culto dos jovens. Tinham lá alguns milhares de jovens, ou muita gente. Ficava entupido, todo sábado à noite, muito hippie, muito maluco, muita gente no chão, muita gente em tudo que é lugar, até pendurados. Aí ele, você. Aí nesse eu estava, fiquei lá, fiquei atrás dele para ele. E falei, vai firme, meu irmão. A ação dele de fé antes de chamá-lo. Falei, agora vai. Pregou com intensidade, com fluência, com eloquência, porque ele tinha isso tudo. O que acabava com esse potencial era aquele medo, era aquela timidez de natureza praticamente patológica. E aí eu botei até ele vir embora. Quando ele veio de lá, chegou na igreja que ele frequentava, ele já chegou se oferecendo para pregar, e foi um susto para todo mundo. Ele está pregando até o dia de hoje, deve fazer 42 anos, 43 anos que ele está pregando. E quando ele foi a Manaus, eu já era pastor há algum tempo, enfim. Eu já estou há 50 anos pregando o evangelho, ele deve estar aí há uns 40 e tantos, mas nunca mais parou. Agora, nunca mais também deixou de se exercitar. Vamos lá, Braulinho. Não, só assim um final aqui, eu acho que você já deve ter falado, mas assim, até que ponto a prudência concorre com a coragem na nossa psicologia, assim? Olha, Porque é tão difícil você trabalhar, né, para algumas pessoas. Ela só concorre com o tímido ou o indivíduo que realmente tem medo. Aí ele até se serve da prudência para não fazer nada. Porque, claro, viver implica em que muita coisa pode dar errado. Viver arriscado, né? Claro, claro. Eu estou aqui, sentado neste lugar, não é? Ar-condicionado ligado, som. Vocês não estão nem ouvindo os pássaros cantando lá fora, porque o microfone filtra. Sossegado aqui, luzes na proporção necessária, está tudo sob controle.
Mas eu posso fazer assim para frente, o meu coração fazer um gloop, e eu ir ficando pálido e cair morto aqui. E o Braulio começar daqui a pouco ligar para cá vai ser uma dificuldade, porque não tem telefone fixo, nenhum telefone toca, vai ter que ligar talvez para Juliana. Ou ligar para Bruno, para o Daniel, para alguém que atenda o telefone. Para dizer, oh, não, corre lá na tua casa ou manda alguém lá porque eu caio, ou desmaiou, desculpa, morreu. É um risco de todo dia, ninguém sabe o dia nem a hora. De nada, de coisa nenhuma. Meu Deus, o cara foi trabalhar no World Trade Center. Como é que ele podia imaginar que 2 aviões iriam cair e derrubar propositalmente as 2 torres, umas caindo em cima das outras, cada uma caindo em cima de si mesma? Nem com cálculos matemáticos precisos iriam conseguir uma façanha daquela natureza. Chocante, num certo dia, 11 de setembro de 2001. Tudo pode acontecer, tudo. Pode bater uma loucura no Putin, e porque está perdendo a guerra, e porque o mundo inteiro está vendo que ele tem um grande arsenal atômico, mas ele não tem gente bastante do exército dele para ocupar o chão nem tomar os lugares, pode ficar totalmente frustrado e resolver fazer um experimento de natureza perversa. Que Deus nos livre, porque quando se trata de experimento atômico, nada é local, tudo é global, por menor que seja. Tem consequências que o vento leva matando. Então, tu tem perigo para todo lado. A gente estava tranquilo. Eu estava lá em Caicos, com o meu amigo Luiz, a esposa dele, a Vânia, e a Adriana. Eles nos levaram para tirarmos uns dias de férias com eles, lá no Caribe. Aquela praia azul, aquela areia branca, linda, tudo transparente, um lugar paradisíaco. E a gente lá, vivendo bem, comendo bem. Fomos para Miami, para um hotel bom. Ele é um homem de posses e pode favorecer numa situação assim. Foi tão agradável, ficamos ali num lugar muito bom, conheço aquilo tudo. E, de repente, eu ouvi dizer que um amigo meu, dos meus melhores amigos, tinha pegado uma tal de Covid na Inglaterra. Não era Covid, era coronavírus, não tinha nem o nome de coronavírus, o surto da coronavírus. Pegou um tal de coronavírus na Inglaterra, voltou para Brasília e já contaminou a alta sociedade, porque chegou em Brasília e deu uma festa em casa. Como ele é amigo de um monte de gente rica na cidade, convidou os amigos e passou para dezenas. Aqui começou com o meu amigo. E eu li aquilo no jornal em Miami. Falei, meu Deus, eu vou voltar para Brasília e já está assim. Quando eu cheguei aqui, a Adriana já veio toda mascarada de lá e já chegamos aqui com os nossos filhos preocupadíssimos e quarentena e tudo mais. Quase 3 anos naquela brincadeira, 2 anos e meio, do dia para a noite. Quantos amigos morreram? Então, meu Deus, você vai viver com medo de quê? Da morte que não pode ser, porque ela é absolutamente certa, a gente só não sabe a hora. É como a volta de Jesus. Aquele dia, aquela hora, nem os anjos sabem. O filho disse ao pai que sabe. Que é para a gente não viver com essa preocupação. Para a gente não viver com a expectação do futuro como angústia. Meu futuro tem que ser vivido com esperança, não com expectação angustiosa que é paralisante, destrutiva. Então, é só, de fato, a coragem é que cria prudência. É o contrário.
É o corajoso que é capaz de ser prudente. Agora, o covarde não sabe nem o que é prudência. Ele não exerce prudência, ele pratica o medo. Ele tem temor de tudo, mas ele não tem prudência. A voz ativa é da coragem. É da coragem. É ela que manda. Escolhe o momento da prudência. Escolhe as armas da prudência, as Ela defesas governa. da prudência, as saídas da prudência, os evitamentos da prudência, o discernimento das desnecessidades nos são apresentadas pela lógica da prudência, pela sabedoria da prudência. Agora, só o corajoso sabe ter prudência. O covarde não tem prudência. Toda a ação que ele disfarça de prudência não passa de medo. Então, até para eu aprender a ser prudente, eu preciso tirar o espírito de covardia do coração, porque Deus, essa persuasão de covardia não vem de Deus. Deus não nos deu. Olha só, Deus não nos deu. Deus não nos deu espírito de covardia. Repita comigo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Covardia não, mas poder, dunamis. Essa força interior, essa coragem de ser, de viver, é um poder existencial que Jesus disse, vocês vão receber do Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas, meus mártires. Mártir, essa testemunha, tem a coragem de falar, com tanta coragem que acabou virando algo que designa a coragem também de morrer, pela convicção, pela causa em questão. Vocês, então, serão os meus mártires, as minhas testemunhas. Porque haverá um dunamis, uma força. Eles não vão mais correr de Caifás, nem do Sinédrio, nem do diabo, nem de nada. Quando esse poder vier sobre vocês, vocês vão ver a diferença. Como vocês eram na Galiléia e como vocês serão depois dessa presença, da minha habitação em vocês pelo Espírito Santo, vocês vão aprender a minha coragem de ser. Portanto, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de dunamis, de amor, que é aquele amor valente, corajoso, que anda para a cruz, que sabe a hora de retroagir e sabe a hora de não negociar nada, de ir adiante até o fim. É esse amor sábio, sensato, e que não tem nada a provar, só faz o que é bom e necessário. Poder, amor e prudência, e equilíbrio, e moderação. Não há excessos no Espírito Santo, não há excessos na coragem divina, não há excessos na fé, não há excessos na sabedoria do Espírito Santo. Espírito Santo é equilíbrio em mim, é paz em mim, é saúde mental, emocional, nervosa. Quanto mais eu aprendo a cultura do Evangelho, a educação na justiça, a prática do Evangelho, quanto mais eu treino e me exponho no laboratório da existência praticando o Evangelho, mais tudo que é concernente ao Evangelho ganha musculatura, força e desenvoltura em mim. Mas eu tenho que dar o passo. Um passo depois do outro. Primeiro, o chão é invisível. A gente não vê nada. Depois que dá o primeiro passo é que a gente vai vendo o caminho. Depois que você vai andando, aí você aprende até a correr e a saltitar, como diz o Senhor a Abacuque, quando Abacuque disse que o Senhor Deus tinha dado a ele aquele coração para não se importar com as consequências. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, como eu falei hoje de manhã, não tenha nada, e nos campos não haja mantimento, uma falência total, todavia, eu me alegro no Senhor, Ele é minha causa de alegria, o meu Deus, o Deus da minha salvação. Aí se diz lá, Ele te fará andar e caminhar altaneiramente, te fará andar pelos ridges, pelas encostas montanhosas, fará você caminhar sobre a cordilheira dos Andes, um ridge, altaneiramente caminhar, olhando de cima, subindo como as águias, sem medo, sem pânico. Vai até o dia que você não precisa mais andar amarrado a nada, você pode dançar nos cumes. Aprende a caminhar sem medo das alturas. Andar altaneiramente é o que a fé pode produzir em mim e em você. Entendeu, gente? Boa.